Gravação iniciada. Bom, vamos retomar então, depois do intervalo, ainda continuando a sessão da manhã do dia 12, com o processo número 5 da pauta, item número 5, processo de relatoria da conselheira Edeli, recurso da Fazenda Nacional, processo 19.515.722.533, 2012-16. Com a palavra, relatora. Recurso especial da Procuradoria contra o acórdão 302.001.599, transcrevo a ementa. Lançamento de tributos incidentes sobre o lucro apurado nos anos calendário 2007 e 2008, mediante arbitramento a partir das remunerações de seus empregados com aplicação de multa qualificada e agravada. A autoridade julgadora de primeira instância afastou a qualificação e submeteu a reexame necessário. O contribuinte não interpôs recurso voluntário, o colegiado ao qual negou o provimento ao recurso de ofício. A Procuradoria aponta divergência em razão da magnitude da omissão de receita como critério de qualificação, indica os paradigmas aí anotados, 101.96.668 e 101.96.757, e prática reiterada de infração como critério para qualificação, paradigma 101.94.095, 9101.001.002. A Procuradoria destaca que foi apurada a omissão significativa de receita, que a magnitude afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a coluna intencional do contribuinte deixar de oferecer o verdadeiro numerário da tributação e justifica a aplicação da multa qualificada. Menciona também que, considerando ter a recorrida deixado de declarar reiteradamente parte significativa de sua receita, merece ser restabelecida a qualificação da multa, e ele traz os argumentos de praxe para a caracterização do dolo nessas circunstâncias e pede que seja restabelecida a qualificação. O que acontece? Como eu mencionei lá em cima, que é arbitramento a partir da remuneração dos empregados, né? O exame de admissibilidade está pautado na referência constante no termo de verificação fiscal de que a frequência e extensão das ações e omissões são incompatíveis com a falta de vontade deliberada e que somente são admissíveis no terreno da intencionalidade do dolo, entendendo ser o caso de tipificação da fraude na definição de 72 da 4502. Contudo, tais ações e omissões não dizem respeito à omissão de receitas, como analisado nos paradigmas. Nesses autos, as exigências de RPJ e CSL decorrem de arbitramento com base no valor de salários devidos a empregados, prestadores de serviço, dado que o contribuinte não atendeu às intimações fiscais e não apresentou quaisquer livros e documentos que comprovassem os valores informados em DIPJ e justificasse a omissão na entrega de DCTF e da COM. Segundo a autoridade fiscal, a referência disponível no movimento operacional total da empresa foi as remunerações constantes nos contextos das RAIs com a DIF e GFIP, que se apuraram em lançamentos previdenciários no mesmo procedimento. A partir dessas referências, o lucro foi arbitrado em 0,8 da soma dos valores devidos no mês a empregados. No TVF, a autoridade menciona a existência de fraude na retificação frequente de GFIP, com fundamento no artigo 32.4 da 812, e se estende demonstrando a apuração das remunerações pagas pela empresa e comparando essas apurações com as informações prestadas nas DIPJs 2007 e 2008, ao final indicando que as remunerações de 2007 seriam superiores ao faturamento informado na DIPJ e que as remunerações de 2008, 5 milhões e 300 seriam inferiores ao faturamento de 9 milhões. Então, em 2008, inclusive, as receitas são maiores do que as remunerações. Ao final, a qualificação da multa está assim motivada, ainda que se relate a apuração do IRPJ CSL para com a CSL. As verificações somente se tornaram possíveis pelo arbitramento das bases de cálculo a partir das informações sobre remunerações, o que implica que se exigir dos seus registros a mesma regularidade se esperaria das bases tributáveis e contributivas diretas das obrigações aqui apuradas. O que, no caso, se faz tratando como agravante dos procedimentos da empresa para sua omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente conhecimento do real movimento dos pagamentos que se faz reproduzindo os termos e constatações, multiplicidade de remunerações, retificações de declarações, omissões em DACOM, não apresentação de livros, não permite cotejo com as fontes declaratórias, trabalhadores indicados em uma fonte omitida em outra, subtração de GFIPs, são manifestações de acumulada e permanente ocorrência de situações previstas no Tratado no artigo 71 da 4502. Frequência e extensão das ações são incompatíveis com a involuntariedade. Então, como vocês veem aqui, todas essas questões aqui postas em relação ao pagamento dos empregados.
Diante desse cenário, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância afastou a qualificação da penalidade, justamente replicando isso, né, que os fatos não teriam repercussão no IRPJ-CSL da forma como foi apurado pelo arbitramento. E afastou a qualificação da penalidade, o voto condutor do operador recorrido só reitera. Já os paradigmas indicados para as duas matérias, magnitude e prática reiterada, trazem as referências aí de omissões de receita efetivamente, né? Alguns de depósito bancário, né? Outras de receita bruta declarada, que não foi computada na base de cálculo. Então, são essas as referências fáticas. E, na minha opinião, confirma-se, portanto, que nos paradigmas a qualificação da penalidade foi mantida em razão do intuito de fraude, evidenciado pelos valores das receitas omitidas ou da reiteração da conduta. Já no presente caso, frequência e extensão de ações para a qualificação da penalidade tem em conta a apuração e prestação de informações de natureza previdenciária. Em 2008, inclusive, o faturamento superou as remunerações apuradas. A autoridade fiscal desprezou essa informação, porque não suportada por livros, que não lhe foram apresentados, e aí fez o arbitramento lá com base nas remunerações. Há, assim, substancial de semelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas e acordos comparados, em se tratando de qualificação na penalidade, não vejo como conhecer do recurso especial da Procuradoria. Isso, nego conhecimento. Conselheira Lívia. Acompanho a relatora integralmente. Conselheira Andréa. Acompanho, presidente. Conselheira Amélia. Também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também acompanho. Então, recurso não conhecido por unanimidade. Item 7 da pauta, com o processo da conselheira Andréa, item 7 e item 11, que são processos do mesmo contribuinte. Exatamente, presidente. Eu gostaria de começar, se fosse possível, pelo item 11, que é o processo de exclusão de simples, e em seguida são os autos de infração. Então, eu poderia começar pelo item 11 e depois voltar ao item 7, pode ser? Pode. Então, processo recorrente Veneza Plaza Hotel, item 11 da pauta, processo 10.746.001196/2004-21, com a palavra a relatora. Perfeito, obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial apresentado por Veneza Plaza Hotel contra o acórdão 10.21.00322, pelo qual a primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, em 1 de setembro de 2010, decidiu por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. A emenda eu transcrevo abaixo. O sujeito passivo, ele foi cientificado da decisão em 28/3 de 2011, aí tem um AR, e apresentou recurso especial, como demonstra aí o carimbo de protocolo. Com o recurso, ele pretende discutir matéria que padece de vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa, procedimento de exclusão do simples por denúncia de prática reiterada da infração. Indicou como paradigma o 303.34.220 e o 303.33.022. Aí, ao detalhar os fundamentos para a reforma do acórdão, a contribuinte afirma, em breve síntese, que jamais for autuada, encontra-se em plena regularidade com suas obrigações fiscais e previdenciárias conforme certidões, e aí ela prossegue, aí mais à frente, mas que tal fato considerado isoladamente não pode ser suficiente para a exclusão do simples. Aí ela continua, entende que devem ser tomadas como plausíveis as justificativas apresentadas, pois que não constituem embaraços da administração fazendária que dispõe de meios legais para a obtenção das referidas movimentações. Aí considero ter atendido devidamente às intimações para apresentação de livros contábeis e fiscais, sendo razoável a justificativa da demora pela ausência do sócio na ocasião, mas que devem ser tomadas por atendidas as solicitações. No que respeita à forma de escrituração, aduz que a Receita Federal admite o lançamento por partidas, desde que não excedam a mensalidade, transportando para o livro diário somente os totais mensais, tudo isso dentro do processo de escrita simplificado, favorecido às empresas optantes pelo simples. Sobre a recusa em apresentar os extratos, ela argumenta, e transcreva as argumentações. Reitera, mais abaixo, não haver qualquer movimentação incompatível com os valores declarados,
pois os valores indicados na movimentação financeira representam o somatório de todos e quaisquer valores lançados nas respectivas contas bancárias, obtido através dos extratos bancários, não sendo suscetível de constituir base de arbitramento de rendas auferidas, nem denuntam qualquer sonegação. Reafirma que não tem qualquer antecedente fiscal e assim deve-se considerar sua primariedade. Requer, ao final, seja admitido no mérito provido o recurso, reconhecendo a afronta do devido processo legal, como consequência reconhece também procedentes exigências e seja lhe garantido o direito de realizar sustentação. Pelo despacho de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso, aí transcreva os termos do despacho de admissibilidade, aí a PGFN intimada do recurso e do sujeito passivo do despacho, né, ela apresentou contra-razões, preliminarmente contestando o segmento do recurso especial, por entender que o paradigma trata de situação fática distinta, não caracterizada a divergência. No mérito, lembra a veracidade da informação fiscal, no sentido de que o contribuinte não escriturou toda a sua movimentação, bem da bancária, inclusive a bancária, fato que teria sido reconhecido pela própria contribuinte e não impugnado. Afirma que o legislador determinou a exclusão da empresa da sistemática simplificada pela inobservada obrigatoriedade de manutenção. E prossegue. Aí transcrevo mais argumentos da Fazenda. Por fim, pede não seja conhecido o recurso ou acaso conhecido que no mérito esteja negado o provimento. É o relatório, presidente. Posso passar para o voto? Por favor. Bom, quanto ao conhecimento, a contribuinte foi cientificada da decisão em 28 de 3 de 2011, como demonstra a R de folha 338, e apresentou recurso especial, conforme informa o carimbo de protocolo. A PGFN discorda em contra-razões do conhecimento do recurso, em razão de o paradigma apresentado, que o paradigma não trataria da situação fática semelhante. O despacho de exame de admissibilidade pronunciou-se pelo segmento do apelo, sem, contudo, promover efetivamente uma análise acerca da observância dos requisitos regimentais de admissibilidade e da caracterização da divergência, nem sequer pela comparação, ao menos, com as emendas do paradigma. Diante desse fato, é necessário proceder-se nesse momento ao exame de admissibilidade. Primeiramente, é necessário observar que a exclusão da empresa da sistemática do Simples e a formalização dos autos de infração para exigência de tributos com base em outra sistemática, que foi o arbitramento, que é o próximo processo, encontram-se tratados em processos distintos. Esse é o do Simples, 2004-21 final, e os autos de infração estão no 2005-81. Ambos os processos caminham juntos, estão no turno de sessão, muito embora não se encontrem apensados, juntados. Todavia, ambas as situações, a exclusão do Simples e a formalização dos autos, se deram no âmbito de um mesmo procedimento. O procedimento teve início em 7 de 7 de 2004, com a ciência do termo de início de ação fiscal, em que foram requisitados livros e documentos contábeis, bem como os extratos bancários. Seguiu-se a entrega pelo sujeito passivo de parte da documentação solicitada no termo de início e, na sequência, a lavratura do termo de intimação, em que a auditoria registrou as inconsistências e irregularidades apuradas na escrituração contábil. Então, aqui transcrevo em parte. Aí sigo. Em seguida, a contribuinte apresentou os demais elementos, informações e justificativas deduzidas na petição, inclusive declinando os motivos da recusa em apresentar os extratos bancários, o que levou a auditoria a requisitá-los diretamente às instituições financeiras. A fiscalização formalizou a representação para exclusão da empresa do Simples. O ato de exclusão foi editado em 2004, com base no parecer de folhas 89 e 91, que fundamentou a exclusão no embaraço da fiscalização, caracterizado pela recusa na apresentação dos extratos bancários e por prática reiterada de infração à legislação tributária, em razão da ausência de contabilização da movimentação financeira para os anos calendário 2001 e 2002. O ADE foi cientificado ao contribuinte em 15 de 12 de 2004. A partir desse momento, com a manifestação de conformidade apresentada em 17 de 1 de 2005, instaurou-se o contraditório. No recurso voluntário, em um único parágrafo, a contribuinte fez menção a uma possível inobservância do processo legal. Então, transcrevo, que é o item 3.1 do mérito,
Nas demais razões meritórias da defesa, a recorrente apenas reproduziu literalmente aquelas já invocadas na manifestação de inconformidade. De outro giro, a decisão recorrida, preambularmente, observou que a exclusão da empresa do Simples teve 2 fundamentos. O embaraço, em face da recusa da contribuinte em entregar os extratos, e a prática reiterada de infração à legislação pela ausência de contabilização da conta bancária no HSBC, sucessivamente em 2001 e 2002, o que determinaria a aplicação do inciso 5, artigo 14 da Lei 9.317 de 96, e manifestando sobre a alegação da contribuinte de que teria havido violação do devido processo legal, assim se pronunciou, então transcrevo aqui também. No recurso especial, a recorrente deduz os seguintes argumentos, no intento de demonstrar a divergência jurisprudencial entre a decisão recorrida e o paradigma. Aqui eu transcrevo também como ela deduz essa divergência. Ela traz aqui as emendas, e aí mais adiante, a divergência de interpretação das normas quanto à exclusão de pessoa jurídica do Simples, pela leitura do acórdão acima, pressupõe certeza quanto ao motivo. Por unanimidade, entendeu-se os nobres conselheiros que padecem de vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa, procedimento de exclusão do regime tributário diferenciado sob denúncia de prática reiterada. A ementa do presente processo funda suas razões de que não se exige seja dado ao contribuinte o direito de defesa antes de sua exclusão do Simples. E a ementa, que serve como paradigma, diz que padece de vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa, procedimento de exclusão do Simples por denúncia de prática reiterada. Então, a interessada obedeceu a todos os mandamentos da legislação aplicáveis às empresas optantes do Simples e forneceu à fiscalização todos os documentos exigíveis pela legislação, pelo que fica claro que jamais incorreu em embaraço à fiscalização. De posse dos documentos bancários, a exigência adicional de sua apresentação constitui um excesso do agente fazendário no exercício de suas atividades de fiscalização. Cumpridas todas as demais condições do enquadramento do Simples, conta-se excessivo rigor por a apresentação dos extratos de que tem a posse a exatoria. Assim, restou muito bem demonstrado e devidamente fundamentada a divergência do Tribunal Administrativo sobre o prazo de exclusão do Simples, inclusive com a indicação de 2 acordos em sentido contrário, cujas cópias de publicações estão anexadas ao presente recurso. Como se vê das alegações acima, a recorrente assegura que a decisão recorrida afirmou que não se exige seja dado ao contribuinte o direito de defesa antes de sua exclusão do Simples, pretendendo comparar tal tese com a ementa de que serve de paradigma, que diz que padece de vício de nulidade por cerceamento de direito de defesa e procedimento de exclusão do Simples por denúncia de prática reiterada de infração. Todavia, como pode se conferir pelos trechos antes colacionados, a decisão recorrida não afirmou em nenhum momento que não se exige seja dado ao contribuinte o direito de defesa antes de sua exclusão do Simples. Ademais, a emenda registrada no paradigma transcrito da peça recursal pela contribuinte é suficiente para demonstrar que não há semelhança fática entre as decisões. Fica claro, pela leitura da emenda, que naquele caso, o processo administrativo para exclusão do Simples foi formalizado após a lavratura e a formalização do processo administrativo que cuidou dos lançamentos para exigência de tributo sob outra forma de apuração em razão da exclusão. Para que não reste dúvida a respeito da distinção entre os fatos apreciados por cada uma das decisões comparadas, transcreve-se novamente a ementa do paradigma, seguida do inteiro teor do voto dele proferido. Então, está o acórdão, aí tem o voto da íntegra, eu também transcrevo, aqui negritei um pedaço, as infrações à legislação tributária motivadoras da exclusão da pessoa jurídica do Simples deram origem ao processo de final de 2005-78. No qual se exige o crédito tributário relacionado àquelas infrações. No entanto, a própria numeração desse processo administrativo revela sua constituição no ano de 2005, como já esgotado o prazo de oferecimento de manifestação de inconformidade relativo ao procedimento de exclusão de 2004. Repare-se que o voto é claro ao declinar os fundamentos para decretar a nulidade do procedimento de exclusão do Simples. Aquela turma considerou que o sujeito passivo teve cerceado seu direito de defesa em razão do processo administrativo de exclusão do Simples ter sido formalizado depois da lavratura dos autos de infração que exigiram tributo sob outra forma de apuração, o que deveria resultar do processo de exclusão e não antecedê-lo. E tal situação não ocorreu no presente caso, de forma que este paradigma não é apto a caracterizar a divergência arguída pela recorrente.
No segundo paradigma, também eu transcrevo a ementa. Mais uma vez, a mera leitura da ementa deste paradigma denuncia que a situação fática nele tratada é diferente da apreciada nesses autos. Percebe-se pela ementa que, no paradigma, o sujeito passivo foi excluído do simples por embaraço da fiscalização, situação caracterizada pelo não atendimento à intimação, que exigiu a apresentação do documento que o sujeito passivo, diante da sua condição, não estava obrigado a manter. Essa situação é confirmada pelo que restou consignado no voto proferido. Então, transcrevo o voto aqui. Então, no caso dos autos, a recorrente não foi intimada a apresentar elementos a que não se sujeitava a manter. Por fim, ainda que não fosse possível admitir a demonstração da divergência em relação ao fundamento da exclusão do simples, a qual o recurso especial se opõe, caracterização de embaraço à fiscalização, resta outro fundamento adotado no ADE de exclusão da empresa do simples, que não foi atacado pela recorrente no recurso especial, a prática reiterada de infração à legislação tributária por deixar de registrar no seu livro caixa toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária, sobre a qual a recorrente não indicou qualquer acordo à guisa de paradigma. Referido fundamento não atacado é suficiente para a manutenção da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso especial. Aí eu trago aqui, presidente, entendimento do STJ, a súmula 283, também do STF, e também o CARF, assim, se manifestou em diversas ocasiões. Aí trago os precedentes aqui da Câmara Superior. No caso, tendo recurso especial sido admitido tão somente para atacar a impossibilidade de aplicação do erro de proibição no âmbito dos processos administrativos fiscais como forma de afastar o dolo, mas não quanto ao tema... Ih, gente, desculpa. Por todo exposto, não conheço do recurso especial. Isso aqui é de outro processo. Tá? Vou tirar isso aqui. Tá? Então, por todo exposto, não conheço, diante do fundamento inatacado e da ausência de similitude fática, não conheço do recurso especial. Esse é o meu voto, presidente. Isso aqui é um parágrafo que não é daqui. Desculpa. Conselheira Edeli. Conselheira Edeli. É bem sutil. A conselheira Lívia está pedindo para falar. Está desligado o seu microfone, Lívia. É só para esse processo, é só o da exclusão do simples. É o 2004-21. E o auto de infração está no outro. Letramento. E a alegação aqui, ele que fala que é nulo porque não houve processo de exclusão do... Eu não estou entendendo a alegação do contribuinte no recurso. Ele diz que foi cerceado o direito de defesa dele. Só que no caso houve a exclusão foi anterior, foi em 2004, e ele apresenta um paradigma de que
a exclusão ela é posterior, é outra situação, não é a mesma situação fática. Entendeu? Mas o fundamento do recorrente é que não houve processo administrativo para sua exclusão do simples? Ele alega que não teve conhecimento, mas ele teve conhecimento, e ele traz paradigma exatamente da forma como ele pensa que aconteceu, só que eu estou mostrando que ele teve conhecimento. Mas esse processo aqui não é o processo de exclusão do simples? Então, como é que ele está alegando que não houve processo de exclusão? Eu não estou entendendo o ele fato. Ele está alegando no outro processo que não teve a ciência desse processo. Eu estou dizendo que esse processo é anterior e ele teve ciência desse processo. Ele teve ciência do processo. A verdade é que ele teve ciência do processo, ele se defendeu, só que ele está trazendo como alegação cerceamento de direito de defesa. Ainda não está claro, porque ele está alegando nesse processo de exclusão do simples que ele não foi alertado que ele seria excluído do simples, sendo que existe um processo de exclusão do simples? Ele teve o ato de exclusão formalizado e ele tomou ciência da exclusão do simples. Ele queria ter informado antes do ato de exclusão que ele estaria sujeito à exclusão, é isso que ele está alegando? É porque tudo foi no mesmo procedimento. Tudo foi no mesmo procedimento fiscal, a exclusão e os autos. Só que foram formalizados dois processos diferentes. Esse é o problema. Então, quando foi formalizados os dois processos, ele está alegando, olha, eu não fui cientificado, ele foi cientificado. E ele está trazendo como paradigma situações em que a exclusão é depois, só que a exclusão não foi depois, ela foi antes, apesar de estar em todos o mesmo procedimento. Mas é a alegação que ele faz direito. Não sei se é dele, viu alguma coisa dele está pedindo para falar, Adriano, não sei. É dele, por favor. Eu tive essa dúvida também, Lívia. O que acontece? É que a exclusão é por prática reiterada de infração. Então, ele vai dizer que essa prática reiterada de infração acontece em decorrência desse procedimento fiscal e não de uma autuação anterior que lhe tenha sido cientificada. Essa é a alegação dele. E aí, mas aí vem a minha dúvida em relação ao paradigma. Por quê? No paradigma, a gente tem a exclusão do simples em 2004 e as infrações à legislação tributária constituídas num processo de 2005, certo? Enquanto aqui a exclusão do simples vem por um ato que está aqui na primeira folha desse processo, que é de 2004, né, o ato de exclusão, e por um procedimento fiscal que já estava em curso, e o lançamento não vai acontecer depois também? Lançamento depois é de arbitramento, porque ele não tinha escrituração. Como ele não tinha escrituração, teve que lançar pelo arbitramento no ano seguinte. Sim, mas eu tenho a impressão que aqui as coisas se dão concomitantemente. Sim. A Lívia quer falar. Pode falar. Independentemente da questão das datas, o que me parece é que a decisão recorrida considerou que isso não era relevante e o paradigma está considerando que é relevante o processo de exclusão para fins de prática reiterada. Eu tenho que ver se houve um processo anterior ou não, enfim. Considerou relevante e foi analisar, e por acaso era, e naquele caso a decisão foi X. E no caso da recorrida, irrelevante, não vou nem olhar para isso, tanto que não tem nem abordagem dessa matéria. Então, acho que nesse confronto eu consigo ver divergência, porque uma considerou que isso era um argumento que eu vou investigar, e a recorrida considerou, não, esse fundamento não faz sentido, e nem vou dar muita importância a ele, e passou a análise dos argumentos, de fato, para exclusão do simples, e analisou os fundamentos de exclusão, e não essa causa de nulidade. Para mim, a cronologia dos fatos no recorrido ela é importante, para eu poder fazer o comparativo com o paradigma e fazer o teste de aderência. Então, se eu tenho num paradigma uma situação totalmente eu não tenho como fazer a similitude fática. E Adriano Passinhos, presidente.
Quem vai? Oficial, Causa oficial. Ela mesmo saiu, né? Alguém? Não, ela mesmo saiu, tá. Oi, pessoal. Voltou. Cortou, eu saí a minha internet caiu. Quando Mas estava falando, exatamente, estava falando da cronologia, porque a cronologia dos fatos, nesse caso, para mim foi importante, porque não há similitude fática, não tem como a doutora Lívia até colocou, para mim isso nem começaria, meu raciocínio não começaria a formar, porque são situações completamente díspares. Então, de início, eu já não aceitaria esse paradigma, além do fato de que não houve o segundo fundamento. Então, para mim, o recurso ele não deve ser conhecido. Só ratificando o meu entendimento desse voto aqui. Só para, antes, o Caio e o Toselli querem falar, são situações díspares, por quê, André? Qual é a disparidade? Porque, para mim, uma questão importante é a cronologia dos fatos. E a cronologia dos fatos, ela foi respeitada. Houve a exclusão, houve a exigência, o contribuinte está querendo demonstrar que deveria haver um procedimento prévio. E aí ele traz no paradigma uma situação que, se a gente acompanhar o raciocínio do contribuinte, a gente até imagina que tem uma similitude fática, mas diante do que é o caso concreto dos autos, que ele é totalmente dentro do que a legislação pressupõe, a gente não consegue fazer o teste de aderência, porque é uma situação totalmente fora, ele é cientificado depois da exclusão. Então, para mim, esse paradigma, ele não serve para fazer o teste. Então, uma das diferenças é porque o acordo recorrido, a pessoa tomou ciência da exclusão e depois foi autuado. E o paradigma, ele não tomou ciência da exclusão, é isso? Exatamente. Então, para mim, nem forma, nem tem como fazer esse estudo. Não, eu queria saber qual é a situação díspare, qual é a disparidade, qual é a diferença. Então, para mim, essa lei do caso do fundamento inatacado. Tá. Conselheiro Caio quer falar, depois o conselheiro Toselli. Não quer? Conselheiro Toselli. Presidente, eu fiquei com essa sensação exatamente da conselheira André. Aqui, na verdade, o contribuinte fala o seguinte, que a prática reiterada, que é aqueles autos de infração que foi na mesma fiscalização da exclusão, não poderia servir de motivação para a exclusão por cerceamento de defesa, afinal aquilo não estaria em discussão. E no precedente, realmente eu não vejo também a mesma situação fática, porque lá dá a entender, principalmente nessa parte negritada que a conselheira Andréa traz no voto, que, na verdade, o momento de exclusão já tinha sido esgotado o oferecimento de manifestação de inconformidade relativa ao procedimento de exclusão. Então, não são atos, digamos, concomitantes, e sim o contribuinte não teria tido direito justamente por causa dessa diferença de datas. Aí eu acho que eu concordo com a doutora nesse. Conselheira Edeli, então. Podemos voltar? Conselheira Edeli. A minha tendência é conhecer em relação à primeira matéria. Por essa descrição, o que está me incomodando? A infração aqui para a exclusão de simples é a falta de registro nos livros contábeis da movimentação financeira. Essa é a infração reiterada que motiva a exclusão. Ela não motivaria necessariamente o lançamento,
né, porque a falta de escrituração das contas bancárias na escrituração contábil, ela não é uma infração ainda, né, uma infração tributária, mas é uma infração à legislação tributária, porque o contribuinte optante pelo Simples tem a obrigação de integrar a sua escrituração bancária, a sua escrituração contábil, livro caixa, ainda que seja a movimentação bancária. Então, eu não vejo, eu veria essa distinção, porque o paradigma, quando ele menciona, ele fala genericamente prática reiterada de infração à legislação tributária. E aí ele vai olhar que essa prática de infração tributária está nos lançamentos que são feitos depois da exclusão. E por isso ele entende que você não pode excluir por conta de uma prática reiterada que você só vai constituir no lançamento depois da exclusão. Agora, eu não sei se no paradigma a prática, a infração que aconteceu, que motivou a exclusão, essa falta de pode ser essa falta de recolhimento de tributo que foi evidenciado em 2005. Então, aí eu diria que não tem similitude, porque é diferente você decidir em relação à exclusão, que decorre de falta de recolhimento de tributo, como infração tributária, que só vai ser constituída no lançamento depois da exclusão, e outra coisa é você excluir por uma outra prática formal de infração à legislação tributária, que já existe no momento da exclusão e que pode ser ou não motivação para o lançamento do tributo. Então, eu veria essa distinção original, eu veria semelhança entre os casos, mas as decisões ficariam totalmente dependentes do tipo de infração à legislação tributária que foi analisada em cada um dos casos. Né? Por isso que eu estou com dificuldade de não conhecer na mesma linha da Andréia, porque eu estou vendo outras dessemelhanças. E aí eu não sei, mas como a similitude bastaria, né? E o paradigma não é claro quanto à natureza da infração à legislação tributária, ele poderia estar operando em circunstâncias semelhantes. Então, eu estou aqui em dúvida, mas em dúvida também porque existe um outro fundamento, e se não caracteriza a divergência em relação ao segundo fundamento, a gente tem insuficiência recursal também. Tá? Tem a Lívia e a André pediram a palavra, eu estou com dificuldade de julgar. Minha posição no momento é um pedido de vista. A não ser que alguém contribua com algo mais aí que possa me levar a uma conclusão já agora. A Andréa fala, depois a relatora e depois a Lívia. Só complementando sua fala, Edeli, você vê que a sua dificuldade, né, o processo ele não encaixa. Então, a partir do momento que ele não encaixa, eu não tenho como levar isso adiante para a gente discutir o mérito, porque seja pelo fundamento que não foi atacado, seja pela questão do paradigma apresentado, que para mim é bem diferente, o fato é bem diferente do que do recorrido, eu não consigo trazer para a gente discutir na Câmara Superior. Eu não consigo fazer esse impulsionamento. Então, por isso, eu não tenho, assim, eu não consigo, não vislumbrei condições de conhecer desse recurso. Conselheira Lívia. Eu estou vendo a questão de uma forma um pouco diferente. Acho que a decisão tem 2 fundamentos, isso é fato, 2 fundamentos de mérito. Mas o recurso, ele tem um fundamento só. Ele alega nulidade do procedimento. Quer dizer, você não pode dizer que eu tenho prática reiterada se eu não fui informado de autos de infrações anteriores a essa minha exclusão do Simples. Esse é o fundamento dele. A decisão recorrida superou esse argumento e passou ao mérito, e decidiu com base em 2 fundamentos de mérito. O paradigma considera essa alegação de nulidade como relevante. Vou olhar se tem fundamento, se tem procedimento fiscal anterior ou não, e por isso eu vejo divergência jurisprudencial. Mas acho que a gente está confundindo um pouco
a matéria do recurso com a matéria do voto. O recurso está baseado em nulidade. É nulo ou não um ato de exclusão do Simples que considera a prática reiterada, sendo que o contribuinte não foi intimado de infrações fiscais anteriores. A prática reiterada que você está vendo é uma extratos bancários, enfim, que está sendo apurado no mesmo procedimento fiscal. A decisão recorrida falou, não, é nulo, tanto que eu vou analisar o mérito. E considerou que embaraço à fiscalização e prática reiterada de infração no mesmo procedimento é causa para exclusão do Simples. O contribuinte vem e traz um paradigma dizendo, não, prática reiterada, eu preciso olhar se a infração fiscal foi apurada anteriormente, foi intimada ao contribuinte anteriormente a essa. Então, eu acho que só tentando contribuir para o esclarecimento de fato que a doutora Edeli precisa, eu vejo aí para mim as coisas estão se encaixando bem aqui, o recurso do contribuinte faz sentido para mim, e a divergência também. Conselheira Andréa. Não, veja que a situação, a matéria diz o seguinte, padece de vício de nulidade por cerceamento de defesa, do direito de defesa, o procedimento de exclusão do Simples por denúncia, quer dizer, ele está atrelando a nulidade à prática reiterada, sendo que no recurso dele, ele fala de embaraço à fiscalização. Então, quer dizer, a partir daí, ele traz um argumento material, sendo que no próprio recurso especial dele, ele não traz o fundamento. Ele não ataca esse fundamento. Então, para mim, esse recurso ele está totalmente desprovido de condições de se sustentar na Câmara Superior. Conselheira Edeli, tem condições de votar? Agora eu já estou em dúvida se tem pré-questionamento, então eu preferi ir para vistas mesmo, presidente, para trazer um voto mais criterioso. Ok, então, item 11, vistas, conselheira Edeli, convertida em coletiva. A relatora votava por não conhecer. Item 7, fica com vista também, conselheira? Acho que sim, né? Então, item... Não sei, né? Porque eu não sei qual que é a divergência lá. Você está perguntando para a Andréa, né? Não, para o item 7. Não, presidente, Vamos relatar, você vai relatar. deixa eu ver como é que vai ser esse desenrolar aqui. Vou relatar. Se a senhora permitir, eu relato. Sim, vamos relatar. Não pode sair com vista sem você relatar seu voto. Então, vamos lá. O processo está na pasta. É o 2005-81, final. Bom, aqui... recurso da PGFN também, contra o acórdão, aí já é a questão foi na mesma sessão, julgado na mesma sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da primeira sessão, em 1 de setembro de 2010, e aí a emenda, a decisão abaixo transcrita, que é a multa agravada, tá? Aqui o que subiu é a multa agravada, porque os autos de infração são de arbitramento, mas a matéria aqui, o que subiu foi a multa agravada, porque houve a emenda com a multa qualificada e a multa agravada. A PGFN foi cientificada da decisão e apresentou recurso especial, como demonstra o recibo, visando rediscutir a aplicação da multa agravada. Aí indicou como paradigmas o 104.21.835 e o 102.46.359. Ao detalhar os fundamentos para a reforma do acordo, a Fazenda afirma em breve síntese que o contribuinte tem o dever de colaborar com a auditoria fiscal e atender às suas solicitações, caso as descumpra. A sanção aplicável está expressamente prevista no parágrafo 2º do artigo 44, aí trago aqui, aí observa,
A natureza punitiva desta norma é flagrante, não constando em seu conteúdo qualquer consideração acerca do resultado provocado pelo descumprimento do dever do sujeito passivo de colaborar com a administração, e prossegue com os argumentos, né? Aí eu trago aqui, transcrevo os argumentos, requer ao final conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado o acordo recorrido, mantendo-se a multa no percentual agravado de 225, que já tinha dado 150 no recorrido. Então, aqui é só o pedaço para chegar aos 225. Pelo despacho, deu seguimento ao recurso e cujas emendas, em comparação com os paradigmas, aí a emenda é transcrita no despacho de admissibilidade que eu trago agora para esse voto, né? Ainda no relatório. Então, paradigma 104.21.835 e, mais à frente, o paradigma 102.46.359, que eu também transcrevo as emendas lá oriundo do despacho de admissibilidade. Ao recurso especial foi dado seguimento com o fundamento da seguinte análise. Aí eu transcrevo a análise aqui da admissibilidade realizada e, mais à frente, cientificada, a contribuinte apresentou recurso especial, não admitido nos termos do despacho da presidência da Câmara, o sujeito passivo apresentou agravo e também não foi dado seguimento, então rejeitado pela presidência da Câmara Superior e também não houve contrarrazões. Então, na verdade, primeiro veio o recurso da Fazenda, teve o recurso do contribuinte, mas o recurso do contribuinte não foi adiante. Esse é o relatório. Aí, quanto ao voto, a admissibilidade do recurso da PGFE. O recurso especial é tempestivo e deve ser conhecido, mas apenas em comparação com o segundo paradigma. Com efeito, o primeiro paradigma trata-se de situação fática distinta, eis que, naquele caso, o contribuinte deixou de atender todas as intimações da auditoria fiscal, inclusive o próprio termo de início de fiscalização, e não apenas uma solicitação específica, como no caso desses autos, em que a contribuinte deixou de atender as intimações para apresentar extratos bancários. No caso do paradigma, a fiscalização obteve os extratos bancários por quebra de sigilo determinada por ordem judicial, fato que se confundiu com o próprio início do procedimento fiscal, que se prestou a analisar os créditos efetuados na conta corrente bancária do contribuinte da pessoa física. Valemos dos seguintes trechos do relatório do voto proferido no paradigma. Então, o início do procedimento de lançamento junto ao contribuinte ocorreu a partir da análise da ampla documentação bancária obtida em razão da quebra do sigilo judicial determinada pela 4ª Vara Federal de Vitória. E por aí vai. Aí transcrevo trechos. Por outro lado, no presente caso, o contribuinte recebeu várias intimações requerendo a apresentação da escrituração contábil e fiscal de vários outros elementos, dentre esses os extratos bancários, deixando de apresentar esses últimos por considerar que sua requisição seria inconstitucional. É o que a leitura do voto recorrido demonstra. Aí eu transcrevo aqui a leitura, trago o voto recorrido, e aí, aqui no último parágrafo, meu entendimento é no sentido de ser inaplicável o agravante quando a omissão de receio, a omissão do fiscalizado seja em prejuízo do próprio e não da fiscalização, ou quando a omissão impeça a continuidade dos trabalhos e a constituição do crédito tributário, ou seja, quando a solicitação puder ser suprida sem dificuldade por outra diligência derivada da prerrogativa do fisco, tal como requisição de extratos diretamente às instituições financeiras. Pense assim que, enquanto no paradigma o sujeito passivo deixou de atender a todas as intimações da fiscalização, no presente caso, o contribuinte respondeu às intimações, inclusive aquela para apresentar os extratos bancários, informando que, preservando o direito ao sigilo bancário, deixaria de apresentar os extratos. De outro giro, Toselli caiu? Vamos esperar. A Amélia está aí, né? Firme e forte. Normalmente ele me leva junto, né? Esse é um período do ano sujeito a chuvas, tempestades, né?
Ainda bem aqui que choveu muito forte, ventou muito durante a noite, né? Agora deu uma melhorada, porque a energia ficou indo e voltando. Eu estou aqui avaliando se a gente deve dar 1h30 de almoço, viu? Porque eu andar na carruagem está muito lento. Eu começo a ficar agoniada aqui. Quando a pauta envolve penalidade, sempre fica assim, é mais lento mesmo. É porque matéria fática, né? Enquanto ele não volta, teria problema para vocês se a gente der um intervalo de 1 hora de almoço? 1 hora não tem problema não, eu só preciso porque eu preciso fazer a comida. Mas 1 hora de almoço? 1 hora dá, porque antes eu saía para almoçar, né, agora é aqui. Não, 1 hora tá tranquilo. Então vamos só consultar o Toselli quando ele voltar, se não for problema a gente dá só 1 hora de intervalo hoje, tá? Deixa eu só perguntar aqui, você vai apresentar o seu voto, mas a gente não vai poder votar isso aqui, porque é consequência do outro. No máximo, a gente vai votar o conhecimento desse processo. Sim, porque, na verdade, o que acontece? Eu não estou conhecendo, então está valendo o recorrido. Esse é meu raciocínio. E o recorrido mantém a sistemática. Então, julgaria esse, tá? Mas a gente não tem nós não vamos poder julgar esse sem julgar o outro. Por isso eu vou pedir para você até ser breve quando o Toselli voltar no seu relatório, porque esse processo vai ter que sair com bicho. Mas o que a gente vai fazer Falta um parágrafo para terminar o conhecimento. Mas não seria caso de só execução, sendo processos diferentes, a gente está julgando se a multa aqui é aplicável ou não. Se cair lá, esse cai por decorrência, mas execução, não... Não, mas se está em vista o processo de simples, pode ter toda uma mudança de raciocínio. Então, não, mas essa multa vai cair. Não. Em decorrência daquele lá, essa multa que cai, mas... Depende. Não, essa multa que cai ou não. Mas se a gente julgar aquele lá, que o simples tá certo, então aqui mantém. Se a gente julgar que lá não deveria ter... Se o de lá for conhecido, se o de lá for conhecido e a exclusão for afastada, esse lançamento aqui, ele deixa de existir. Então, a gente não pode julgar lá sem conhecer o resultado desse processo daqui. A conselheira Toselli pediu e a conselheira Edeli também pediu a palavra. Conselheiro Toselli. Presidente, não sei se vocês notaram, mas eu caí, fiquei... Sim, paramos. Eu só estava conjecturando. Não, é que eu só estava aqui conjecturando a viabilidade de continuar esse julgamento ou não. Vamos lá, Edeli. Eu tenho pensado nesses casos decorrentes, né, já afirmei em outras circunstâncias, que a gente não
não faria a aplicação de decorrência se o interessado não manejasse o recurso adequadamente para trazer para a nossa competência essa manifestação. Então, eu não afirmo com certeza que, caso a exclusão seja revertida no outro processo, que teríamos competência para já cancelar a multa aqui. Né? Tá, vamos analisar, mas com certeza há uma decorrência. Mas eu acho que a gente não aplica a decorrência se não houver recurso do interessado. Essa tem sido a minha premissa. Mas tem um recurso aqui. O recurso da Procuradoria aqui. Para restabelecer a multa. Foi levado adiante, do interessado foi rechaçado. Eu estava lendo aqui o que ele falou nos recursos dele para ver se, e o que se falou para negar segmento, para ver se em algum momento se cogitou dessa decorrência. Mas, eu acho que inclusive o interessado pagou uma parte. Só ficou faltando essa parte da qualificação. Eu só acho que nisso a gente não precisa discutir e resolver agora, né? Tá, vamos lá, conselheira Lívia. Essa era a minha fala também. Se tem ou não decorrência ou não, se isso não está alegado, não é problema nosso, Câmara Superior, é questão de execução, enfim, não é a gente, mas é só a minha opinião. Tá, conselheira André, então vamos concluir de onde você parou quando o conselheiro Toselli saiu. Eu vou concluir aqui o conhecimento, presidente. No último parágrafo de outro giro, o relatório registrado no primeiro paradigma, de número 104, 21 e 35, fornece informações suficientes que permitem afirmar que a situação fática nele tratada é similar àquela que é apreciada, pois naquele caso, da mesma forma, foram expedidas várias intimações ao sujeito passivo, pessoa física, que respondeu e atendeu a várias. Contudo, o voto, de forma muito sintética, limitou-se a consignar o que eu abaixo transcrevi. Diante da exiguidade do voto, não há como afirmar que esse paradigma não caracteriza a divergência. Então, pelo exposto, eu conheço do recurso especial apenas com relação a esse paradigma 104, 21, 835. Então, o conhecimento é esse. Conselheira Edeli. Eu vou pedir vista, presidente, porque existe uma possibilidade interpretativa de que, a depender do resultado do julgamento do item 11, se conclua por perda de objeto do recurso da Fazenda nesses autos, o que poderia resultar em não conhecimento. Não estou manifestando meu entendimento, só estou vislumbrando a discussão possível, por isso acho prudente pedir vista nesse processo também para retornar com esse posicionamento mais claro. Então, vista para a conselheira Edeli no item 7 também, convertida em vista coletiva, e a relatora conhecia do recurso da Fazenda. Sim. Bom, na sequência, vou pular o item 8, e vamos para o item 9 de relatoria da conselheira Lívia, processo 11.030.002014-2005-40, recurso da Fazenda, interessado Mores Onofre, Collect Contabilidade Limitada. Com a palavra, relatora. Então, recurso especial por contrariedade à lei ou evidência de prova, contra o Acórdão 101.00039 de 2009. Reproduzo a ementa. A Fazenda discute o cancelamento da glosa de perdas de créditos descontos concedidos e B, da multa isolada por falta de recolhimento estimativo. Em março de 2010, o sujeito passivo apresentou petição de desistência, informando que incluía em programa de parcelamento os tributos cuja matéria de defesa não foi acolhida pelo acórdão recorrido. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso especial, transcrevo os trechos do despacho de admissibilidade. É contrariedade à lei, então ele fala que a decisão recorrida não foi unânime e alegou-se a contrariedade, enfim. O sujeito passivo foi cientificado e não apresentou contrarrazões. É o relatório. Passando ao voto, com relação
a matéria glosa de perdas, créditos e descontos concedidos, eu adoto as razões do presidente de Câmara para conhecer. Com relação ao cancelamento da multa isolada, observo que, muito embora a emenda do acordo recorrido apenas mencione a impossibilidade de exigência de multa isolada após o término do ano calendário, a análise do voto condutor revela que o afastamento da multa isolada se deu por 2 motivos: impossibilidade de exigência após o término do ano calendário e B, impossibilidade de exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício. Transcreva aqui os trechos do voto condutor, quando ele fala da multa isolada. Com relação à exigência da multa isolada, assiste razão ao contribuinte, quando afirma que a multa isolada e a multa de ofício não podem ser exigidas cumulativamente, sob pena de incidir em dupla penalização. Aí também, a multa isolada decorrentes das diferenças não deve prosperar. E aí, aquela tese da multa isolada após o término do ano calendário. Então, ele trata das 2 coisas. Eu transcrevo aqui, grifo aqui um trecho. Ora, sendo certo que a legislação anteriormente mencionada veda a dupla penalidade sobre o mesmo fato, e constatado que a autoridade administrativa atuante aplicou a multa de ofício com base no tributo devido ao final do ano calendário, também por esse motivo não merece prosperar a exigência da multa isolada. Então, aí, o voto ainda, por entender inaplicável a multa isolada após o término do ano calendário, e como também o reforço de sua inaplicação em concomitância com a multa de ofício, sou pelo provimento do presente item. Então, esse é o voto. Esse recurso especial, a Fazenda Nacional rebate esses 2 motivos, sustentando em síntese. Então, a multa isolada decorre do descumprimento da obrigação de recolher estimativa, independentemente de se apurar ou não o resultado anual tributável, sendo cabível após o recolhimento do ano calendário e nada tendo a ver com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no lucro real anual ou trimestral. Quanto à impossibilidade de concomitância das multas isoladas e de ofício, a jurisprudência do CARF se consolidou nos termos da súmula CARF 105, né, aplicável até 2007. O enunciado faz referência às multas isoladas cobradas com base no artigo 44, parágrafo 1º da 9430, de maneira que sua aplicação para multas isoladas cobradas após a alteração desse dispositivo após a 11488 ainda é controversa, mas é certo que para multas isoladas referentes aos anos calendários anteriores a 2007, que é a matéria dos autos, prevalece o entendimento da súmula CARF 105. Então, o regimento interno do CARF diz que não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula. Portanto, uma primeira conclusão que se chega é que o recurso especial não pode ser conhecido quanto à matéria impossibilidade de exigência concomitante da multa isolada com a multa de ofício. Eis que nessa parte a decisão recorrida adota o entendimento da súmula CARF 105. A análise do auto de infração em questão revela que se exigiu multas isoladas exclusivamente com relação aos meses calendários do ano calendário de 2003, ao final do qual foram apurados IRPJ e CSL a pagar e também exigida a multa de ofício. Folhas 16 dos autos consta de demonstrativo de apuração da multa regulamentar ou multas e juros isolados com valores referentes aos meses de 2003, e a soma desses valores equivale a 92.52683, que é exatamente o valor do total da multa isolada do demonstrativo consolidado de folha 5. Ou seja, no caso dos autos, todas as multas isoladas foram aplicadas em concomitância com a multa de ofício. Disso se depende que eventual procedência da tese remanescente acerca da impossibilidade de exigência de multa isolada após o término do ano calendário é inútil à recorrente Fazenda Nacional no caso concreto, visto que não é capaz de levar à reforma. Tem uma crase errada aqui. A reforma da conclusão a que chegou ao acordo recorrido, que ao fim determinou o cancelamento das multas isoladas. Nesse sentido, por ausência de interesse de agir no caso concreto, compreendo que o recurso também não pode ser conhecido quanto à matéria impossibilidade de exigência de multa isolada após o término do ano calendário. Antes posto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial, exclusivamente com relação à matéria glosa de perdas de créditos barra descontos concedidos. Votar o conhecimento, então tá tranquilo, ele está querendo falar e eu estou querendo entender ainda sobre o que é que tinha outras exigências, porque num dado momento você disse que ele fez uma desistência, não é isso? Mas aqui é recurso da Fazenda. O contribuinte do que ele perdeu, ele pagou. E a Fazenda recorreu da parte que ela perdeu. A gente está discutindo, então, a glosa das despesas e as multas. Tá, é dele. Só esperando que a falta da Viviane já não nos leve à incoerência, mas é recurso por contrariedade. Então, o fato do acordo ter
aplicado entendimento de súmula, não impediria o conhecimento. Eu divirjo, né, nesse caso. Você diverge? É isso? Ela entende que perde o objeto. Mas eu não acho que perde o objeto, não, nesse caso. É isso? Você entende que perde o objeto porque a gente aplicaria a súmula, mas para recurso contrário à lei ou evidência das provas, conhecimento é diferente. Eu entendo de conhecimento diferente também. Com certeza. Aí, se o Tozelli tem essa lembrança aí, se é o caso em que vocês divergem ou se... Ai, Viviane, que falta, né? Eu já respondia isso de cara. Tá. Tozelli quer falar e Lívia. Só para esclarecer, não é nesse caso que existe aquela divergência, porque aqui é ainda sob a égide do antigo RICARF, né? Então, como é contrariedade à lei, a gente acaba aceitando praticamente todos os recursos, e aí no mérito aplica a súmula em mérito. Não é aquele caso que a gente faz a, entre aspas, retroatividade, que aí a tese é, se no momento da análise do exame de admissibilidade, já sob a vigência do novo RICARF, não tinha súmula, se nós estamos obrigados a aceitar ou não, qual que é o momento. E aí eu e a conselheira Lívia nos posicionamos no sentido que nós somos livres, sim, para fazer esse novo juízo de admissibilidade, mas não é o caso aqui. O caso aqui é um recurso interposto sob a vigência de outro pressuposto, por isso que a gente estaria vinculado a isso, salvo o melhor juízo. Bom, conselheira Lívia, você estava querendo falar. Dois esclarecimentos do Dr. Tozelli, principalmente, eu estava confundindo as duas questões. Então, eu vou mudar meu voto para conhecer quanto as duas matérias. Na verdade, eu ainda não consigo conhecer quanto à questão da perda de objeto, porque se não tem interesse de agir da fazenda, se não houve concomitância, se não houve exigência de multa isolada, sem concomitância, ela não pode recorrer dessa matéria, não tem nenhum interesse dela, seja por contrariedade à lei, seja, assim, não há interesse de agir. Você entrou no mérito. Eu entrei no auto de infração. Eu olho o auto de infração e a fazenda está dizendo, não posso ser cobrada de multa isolada sozinha no fim do ano calendário, sendo que não tem isso. É a mesma coisa que ela falar, não posso ser cobrada de TCMD. Não tem TCMD aqui. Eu não posso julgar isso. Estou analisando, eu acho que, quanto a isso, eu acho que eu manteria um não conhecimento. Ela está recorrendo a uma coisa que não faz sentido ela recorrer, porque não está sendo cobrada. Entendi. Entendeu, Adeli? Não é caso de multa isolada, não tem cobrança de multa aqui, é isso? Se a Lívia está negando conhecimento, porque o acórdão recorrido aplicou a súmula 105, é porque há multa concomitante. Isso. Onde que eu estou errando? Não há multa isolada ao final do ano calendário sozinha, sem concomitância. E a fazenda recorre das duas teses. Ela recorre da sozinha e recolhe da concomitância. Sim, mas uma das teses é suficiente para reverter a decisão. Isso, mas eu só conheço desse fundamento. Vai conhecer então o recurso. O concurso é contrariedade à lei. Certo? Ele está concluindo que uma lei foi contrariada. Ele está dizendo que a 9.430 foi contrariada. É uma decisão não unânime em que diz que a 9.430 foi contrariada. Isso não é suficiente para você entrar no mérito e depois aplicar a súmula? Conhecer o recurso? Porque, assim, o recurso por contrariedade à lei, ele só tem uma cognição. Eu tenho que, dois critérios. Eu tenho que avaliar se a decisão é não unânime e se há uma alegação de contrariedade à lei. Bastaria isso. Aí, se a lei se contrariou ou não, aí é mérito. Conselheiro Caio está querendo falar antes do Tozelli. Conselheiro Caio. Não, o que eu ia falar para a doutora Lívia é que tudo bem, ainda que a Fazenda tenha aduzido nos termos da súmula 105 e nos termos da súmula 82, até pela data, pela hipótese recursal, é anterior às súmulas, né?
Então, eu acho que não é nenhuma questão de não conhecer essa segunda parte da multissolada após o encerramento, mas no mérito falar, ó, e nessa parte aqui eu sequer vislumbro isso, entende? Então, essa foi a minha sugestão. Conselheiro Tozelli. O doutor Caio falou, em outras palavras, o que eu ia falar agora. Conselheira Lívia. Estou compreendo e acolhendo os... Então, eu conheço do recurso, e aí, no mérito, eu posso começar dizendo, não vou sequer tratar do argumento multa isolada ao final do ano calendário, aquela tese de que a multa isolada não é devida se não atributo, enfim, porque isso não há multa isolada sozinha, só há concomitância. Tratando da concomitância, aplico a súmula CAF 105. E aí, no tema da glosa, eu ainda não li o mérito, né? Não. Então, passo essas partes que eu coloquei. Então, conheço do recurso, essas partes eu trago no mérito nesses termos. Tá, então vamos para o mérito da glosa, né? Então, quanto à glosa, que foi a matéria objeto do voto vencedor acerca da dedutibilidade do lucro real de perdas no recebimento de créditos referentes a operações realizadas quando o contribuinte era optante pelo regime de lucro presumido. Termo de verificação fiscal assim observou. O contribuinte fiscalizado era tributado pelo lucro presumido com base no regime caixa durante o ano calendário de 2002 e anteriores. Assim sendo, os valores a receber de clientes lançados como perdas em 2003 não foram oferecidos à tributação em períodos anteriores, o que impede sua dedução como despesa no período em que a forma de tributação é com base no lucro real. O voto vencido do acordo não recorrido, tá, na folha 450, que é volume 2, manteve a decisão da DRJ, que entendeu que em 2003, o ano que o sujeito passivo apurou seus tributos no regime do lucro real, esse não poderia deduzir perdas oriundas de faturamentos efetuados em períodos anteriores, em que a forma de tributação foi com base no regime de lucro presumido. Destaca trecho do acordo da DRJ, que eu transcrevo aqui. Por sua vez, o voto vencedor do acordo não recorrido afirma que as perdas seriam dedutíveis com base na regra geral, eis que as perdas no recebimento de crédito são despesas decorrentes da atividade operacional da pessoa jurídica inequivocadamente. Observou, ademais, que a DRJ fundamentou sua decisão acerca da despesa relativa às perdas no recebimento de créditos no artigo 1º, parágrafos 3º e 5º da IN 345 de 2003, mas tal vedação, por ter sido instituída por ato administrativo, seria ilegal. Sustenta a Fazenda Nacional que é certo que o artigo 9º da 9430 autoriza que as perdas no recebimento de créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas para determinação do lucro real. Entretanto, tal dispositivo legal deve ser interpretado de forma sistemática com o restante do ordenamento jurídico, nos quais se destacam os artigos 249 e 251 e 340 do RI, no então RI, né? Além da IN 345 de 2003. Nesse sentido, defende que somente podem ser deduzidas à base de cálculo do IR e da CS despesas associadas a receitas que tenham sido previamente oferecidas à tributação. Aí eu dizendo, de fato, não há que se considerar ilegais os dispositivos da IN 345 de 2003, eis que eles apenas refletem a lógica do sistema. Ocorre que a premissa da qual parte a Fazenda Nacional, de que tais receitas nunca foram oferecidas à tributação, ao meu ver, é equivocado. No caso concreto, observa-se que até o ano calendário de 2002, o contribuinte era tributado pelo lucro presumido com base no regime caixa. Assim sendo, é verdade que os valores a receber de clientes não foram oferecidos à tributação por ocasião da venda, eis que somente o seriam quando do efetivo recebimento. Ocorre que, por ocasião da mudança de regime do lucro presumido para o lucro real, a legislação determina que as receitas auferidas e que não foram tributadas por ter a pessoa jurídica adotado o regime caixa, deverão ser oferecidas à tributação no período de apuração anterior àquele que ocorrer a mudança do regime de tributação. A disposição consta do parágrafo 3º do artigo 1º da IN 345 de 2003. Então, ele fala, a pessoa jurídica que, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, que durante o ano calendário passar a ser tributada pelo lucro real, deverá oferecer a tributação as receitas auferidas e ainda não recebidas no período de apuração anterior àquele em que ocorrer a mudança do regime de tributação. Assim, não é correta a afirmação de que as receitas auferidas em períodos anteriores e que acabaram sendo lançadas como perdas em 2003 nunca foram oferecidas à tributação. Em tese, foram.
Inaplicável, portanto, a afirmação feita pelo voto vencido do acórdão recorrido de que, entre aspas, se por ocasião do faturamento tais receitas não impactou a base de cálculo do lucro presumido, porque ainda não recebida, consequentemente não pode agora impactar a base de cálculo do lucro real, portanto, para efeito de tributação, perda nenhuma existiu, pois se por um lado nunca foi pago a título de tributo, por outro lado nada pode agora ser deduzido a que título for. A dedutibilidade de despesas também deve encontrar amparo no princípio de correlação entre receitas e despesas, não podendo-se pretender a dedução de despesas relacionadas a receitas que não foram oferecidas à tributação. Mas esse não é, em tese, o caso dos autos, já que as receitas que não foram oferecidas à tributação por ocasião da realização das vendas, ou foram, ou pelo menos deveriam ser, em 2002, no período de apuração anterior àquele em que ocorrer a mudança do regime de tributação, tudo em cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 1º da IN 345. Da mesma forma, quando em 2013 os respectivos valores supostamente preencheram as condições legais para baixa como perdas nos recebimentos de créditos, nos termos do artigo 9 da 9430, esse é um fato que ocorreu em 2003, sendo que a respectiva despesa deve ser tratada como competindo a esse ano calendário e não anterior. De fato, foi em 2003 que os requisitos do artigo 9 foram preenchidos, a respectiva despesa compete a tal ano calendário e é referente a tal circunstância. Por isso, também não é adequado tratar tal despesa como sendo associada à receita antes oferida no regime caixa. Ela não é, daí porque não se aplica a ela a disposição do parágrafo 5º da IN 345, que diz: os custos de despesas associados à receitas de que trata esse artigo, incorridas após a mudança no regime de tributação, não poderão ser deduzidos abaixo do cálculo da IDSS. É que tal dispositivo está se referindo aos custos de despesas incorridos para que as receitas em questão pudessem ser oferidas, refletindo, na verdade, a já mencionada necessária correlação entre receitas e despesas, que não se nega, pelo contrário, se afirma no presente voto. Não obstante, a despesa com a perda no recebimento de crédito é fato posterior à venda que gerou a receita, o qual pode ou não ocorrer, e se ocorrer será porque aconteceu algum evento no futuro que assim a determinou. Não é uma despesa para eu vender, é um custo referente à venda, posterior à venda. Então, eu considero que as coisas são diferentes, os tratamentos devem ser diferentes também. Por isso, a afirmação de que a perda com recebimento de crédito não entra no conceito de, entre aspas, custos de despesas associados à receita de que trata esse artigo, referido no parágrafo 5º acima transcrito. Por tudo exposto, está claro no meu entender que as perdas de créditos referentes a vendas efetuadas em períodos em que o contribuinte optou por apurar o tributo com base no lucro presumido pelo regime de caixa poderão ser deduzidas para efeitos de determinação da base de cálculo do IR e da CS pelo lucro real, desde que reunidas as condições para tanto que estão no artigo 9º da 9249. Não assistindo razão à Fazenda Nacional especificamente quanto à matéria recorrida, oriento meu voto para nesse item em negar provimento ao recurso. Por fim, observo que a Fazenda não recorre acerca da premissa do acórdão recorrido de que os valores encontravam-se nos limites e condições estabelecidos pelo artigo 9º da 9430. 9430 não é 9249 que eu coloco aqui, tá? Só em cima. Tal premissa consta do trecho do voto vencido, que nessa parte prevaleceu. É só uma observação de que não está em discussão aqui se foram preenchidos ou não os requisitos do artigo 9 da 9430, e sim a questão da correlação se a despesa, se a receita lá tinha que ter sido tributada para poder ter a dedução da perda aqui. Então, por essa razão, eu direito meu voto para negar integralmente o provimento ao recurso especial. Quanto ao conhecimento, conselheiros. Conselheira Edeli. Conhecimento acompanho para conhecer integralmente. Conselheira Andréa. Acompanho, conheço integralmente, presidente. Conselheira Amélia. Acompanho também. Conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora, sem ressalva. Tá, eu também. Então, conhecimento e unanimidade. No mérito, conselheira Edeli. Vou acompanhar a relatora pelas conclusões, porque eu não concordo com a parte final do voto dela, de que
ele não estaria, que as perdas não estariam contempladas no parágrafo 5º da IN 345. Concordo que, o que me parece? A fiscalização está atuando em 2003, em 2002 ele era lucro presumido. Então, pela interpretação da IN, que me parece válida, porque também tem aquele outro dispositivo sobre valores diferidos, até é IN, mas eu acho que essa interpretação ela é bem razoável para fins de mudança de regime de tributação. Então, se ele vinha no lucro presumido pelo regime de caixa, quando ele muda para lucro real, em dezembro ele tem que reconhecer aquelas receitas que ele ainda não reconheceu. Só que, uma vez reconhecendo aquelas receitas pelo lucro presumido, ele passa a tributar só o valor correspondente ao coeficiente de apuração. Então, aquelas despesas deduzidas posteriormente, as perdas que ele vem a registrar relativa a essas receitas, ele não pode deduzir, e eu entendo aplicável, nesse caso, o parágrafo 3º. Ele é válido, inclusive, para perdas, né, custos e despesas associadas, né, parágrafo 3º não, né, parágrafo 3º, custos e despesas associadas às receitas, incorridas após a mudança do regime de tributação, não podem deduzir no lucro real, porque a receita já se sujeitou ao coeficiente de presunção quando reconhecida. O problema é que a fiscalização, para glosar esses valores, glosou sob a motivação de que a receita não foi oferecida. Então, eu não chego ao afastamento do parágrafo 5º, porque ele não é a motivação do lançamento. Como eu desconstituo a motivação do lançamento, já que a receita, no caso, a receita deveria ter sido oferecida, o fato de ele não ter oferecido a tributação, os valores em dezembro, não resultaria na glosa da perda, mas sim na tributação da receita. Então, eu não chego a esse ponto subsequente aqui, porque ele poderia ter avançado e motivado no parágrafo 5º, mas não foi isso que ele fez, ou se fez sobre uma premissa equivocada, usando só uma decorrência do parágrafo 5º, ignorando o seu artigo, o seu caput, né, o caput do artigo 1º. Então, eu não avanço para a análise do parágrafo 5º, e por isso entendo que a primeira argumentação, a argumentação principal da conselheira Lívia já é suficiente para mim para negar provimento ao recurso da Fazenda. Por isso, eu acompanho pelas conclusões. Conselheira Andréa. Presidente, peço vênia, mas eu preciso de vista. Eu preciso estudar melhor essa situação. Essas vistas são tudo definitivas, né? Vista para a conselheira Andréa, convertida em vista coletiva. Então, o conhecimento já foi votado. No mérito, a conselheira Lívia negava provimento, foi acompanhada pela conselheira Edeli, que acompanhou pelas conclusões. Bom, eu vou propor vocês, querem parar agora e voltar daqui a 1 hora? Hein, Caio, daria problema para você em relação à programação? Olha, eu acabei de pedir meu almoço. Eu acho que dá, presidente, eu acredito que dá. Se a gente voltar 1h10, 1h15? Vamos voltar 1h15. Pode ser, pessoal? Então tá bom. 1h15 a gente volta. Até mais. Podemos parar a gravação, tá, Tainá?